democracia, como medidas que aparentemente privilegiam, na verdade promovem a igualdade. É importante lembrar que o princípio da igualdade é o fundamento de toda a Constituição democrática atual, e é dentro desse sistema, somente dentro dele, o democrático, que um cidadão pode ter, de fato, liberdade. Um sistema muito similar, muito parecido, foi desenvolvido em Atenas, na metade do século V até o final do século IV, antes da Era Comum. E esse sistema, apesar de ser chamado de democrático, não se enquadra dentro do que nós consideramos hoje em dia democracia. Dentro desse sistema, uma parcela muito pequena da população total possuía o Estatuto de Cidadão. E, além disso, é um sistema que se baseava na mão de obra escrava. Portanto, não se enquadra no que nós conhecemos como democracia, porém, havia alguns mecanismos muito interessantes para a discussão de democracia ainda hoje. Três desses princípios eu destaco como um dos mais importantes. O primeiro deles é a isonomia. A isonomia era muitas vezes tratada de forma equivalente ao próprio termo democracia. Isso significa igualdade perante a lei. Então, todos os cidadãos são julgados da mesma forma perante a lei, independentemente da posse de terras, independentemente dos rendimentos, todos eram julgados da mesma forma. O segundo deles é a isogoria, que é o que nós conhecemos hoje como liberdade de expressão, talvez. Dentro da Assembleia, o maior órgão de decisão dentro da cidade, todos os cidadãos participavam ou poderiam participar e todos tinham o direito de propor ideias, de falar dentro dessa Assembleia e assim exercer o princípio da isogoria. Por fim, nós temos também o princípio da isocracia, que é a igualdade no acesso ao poder. Todos os cidadãos acessavam o poder da mesma forma. Temos que lembrar que é um sistema de democracia direta. Sendo direta, os próprios cidadãos ocupavam os cargos públicos e não elegiam os representantes, não em todos os cargos, pelo menos. Nos maiores órgãos de decisão, esses cidadãos ocupavam de 6 meses a 1 ano esses cargos públicos. Um dos mecanismos também muito relevantes que se baseava nesses princípios, que tentava promover ainda mais a igualdade, foi desenvolvido na época de Péricles, e eu diria que foi o mecanismo mais relevante do seu tempo. E esse princípio é a mistoforia. A mistoforia é o pagamento de um pequeno salário a todos os cidadãos que ocupassem os cargos públicos durante os 6 meses, durante 1 ano em que eles estivessem no poder. Temos que lembrar que também a tiragem à sorte é um outro mecanismo que, aliado à mistoforia, garantiam todo o acesso igual de todos os cidadãos ao poder, ou seja, à isocracia. A tiragem à sorte é um mecanismo de tiragem aleatória, ou seja, era selecionado de forma aleatória, sem uma predisposição anterior, um cidadão de cada região para ocupar esses cargos por um período limitado. Porém, nós tínhamos uma divisão muito clara entre a aristocracia e a população que trabalhava. E se trabalhava ou dependia do seu trabalho diário para sustento, era considerada pobre. Vamos pensar que, para ocupar um cargo de 6 meses a 1 ano, era necessário parar as atividades de produção. Ou seja, os cidadãos que precisavam do trabalho diário para se sustentar e sustentar as suas famílias deveriam parar as suas atividades durante 6 meses e 1 ano e muito provavelmente não iam poder ocupar esses cargos. Se isso se mantivesse, independentemente de existir o princípio da isocracia, não haveria igualdade no acesso ao poder, porque apenas a população aristocrata, que pode viver dos rendimentos da sua terra sem precisar trabalhar diariamente, poderia ocupar esses cargos públicos. E é nesse sentido que a mistoforia foi pensada diretamente nessa população que precisava trabalhar. Então, um pequeno salário era pago para todos que ocupassem um cargo público e assim todos poderiam acessar o poder da mesma forma, sabendo que a sua família ia receber o sustento necessário durante esse período. Alguns podem pensar que que essa medida pode privilegiar uma parte da população em detrimento de outra, já que ela foi pensada para a população mais pobre e quase que ignora a situação da aristocracia. Mas nós temos que lembrar também que Aristóteles tinha uma definição muito interessante sobre a igualdade. Ele dizia que a igualdade não é o poder estar completamente nas mãos dos pobres, ou que eles tivessem a soberania máxima na população,
mas é o poder dividido de forma igualitária de acordo com o número. E é importante frisar esse último trecho, de acordo com o número, porque dentro dessa população, os mais pobres eram os mais populosos, e se eles eram os mais populosos, eles acabavam sendo os mais poderosos, porque é de acordo com o número. Dessa forma, podemos transportar para as nossas democracias atuais e os seus mecanismos para garantir a liberdade, a igualdade, que por fim leva à liberdade. Temos que lembrar que quando alguma medida é tomada tendo em mente uma pequena parcela da população, ou não pequena, mas vamos dizer assim, significativamente pequena, porque não tem tanto impacto na economia, porque não tem tanto impacto nas decisões do poder, ainda assim é relevante, ou é muito relevante, porque essas medidas, esses pequenos mecanismos que pensam em uma parte da população, que tentam promover o equilíbrio entre as forças. Então, não devemos pensar nessas medidas como um privilégio de uma parte da sociedade em detrimento de outra, mas nós temos que pensar que a democracia, apesar de promover a liberdade, a igualdade, que leva por fim à liberdade, ela tem que pensar na situação atual dessas partes da população. Então, para que seja de fato uma igualdade, todos têm que ter o mesmo acesso ao poder, todos têm que ter os mesmos direitos, todos têm que ter as mesmas liberdades. Dessa maneira, toda vez que surge uma medida que aparentemente não agrada uma parte da população, nós temos que pensar que é um sistema democrático e que o acesso de todos a esses direitos é de fato importante. E apenas dentro desse sistema nós conseguimos obter a tão esperada liberdade. É talvez um horizonte um pouco utópico esperar uma igualdade plena entre todos os cidadãos, ainda mais numa sociedade, em todas as sociedades, em que cada cidadão ou cada grupo de cidadão é tão diferente um do outro. Porém, é importante ter esse horizonte talvez um pouco mais usado para que nós possamos garantir cada vez mais direitos e que todos os cidadãos possam acessar de uma forma minimamente igualitária os mesmos benefícios.